Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras, eu sou o pastor Rômulo Umberiano de Verdade e esse é o plano, esse é o projeto da leitura para o ano de 2025. Estamos no livro do profeta segundo Samuel, capítulos de número 10, 11 e 12. Essa é a leitura de hoje. Lembrando que o projeto é para a leitura da Bíblia toda. Já concluímos o Novo Testamento e agora estamos seguindo firmes e fortes para concluir também o Antigo Testamento. Vamos à leitura? O subtítulo da minha Bíblia é Davi derrota os Amonitas e os Sírios. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, com seu pai, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério dos seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Anum: porventura honra Davi ao seu pai aos teus olhos? Por que te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os teus servos para reconhecer essa cidade, para espiar e para depois transtorná-la? Então tomou Anum, o servo de Davi, e lhe rapou a metade da barba, e lhe cortou metade dos vestidos até as nádegas, e os despediu. O que, fazendo saber Davi, enviou encontrá-los, porque estavam esses homens sobremaneira envergonhados, e disse o rei: deixa-vos estar em Jericó, até que torne crescer a barba, e então vinde. E vendo, pois, os filhos de Amon, que tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios Bet-Reobote e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, dos homens de Tobi 12.000 homens. O que ouvindo Davi enviou a Joabe e todo o exército dos valentes, e saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reobe, os homens de Tobi e Maaca, estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele à frente de batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel, e formou-os e tinha a linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou a linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei socorrer-te. Esforça-te, pois esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor então o bem que parecer aos seus olhos. Então se chegou Joabe ao povo, e estava com ele a peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também fugiram de diante de Abissai, entraram na cidade, e voltou a Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. Enviou Hadadezer, e fez cair os sírios que estavam na outra banda do rio, e vieram a Elã, e Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles, do que, informando Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão e veio Elã, os sírios, e se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu entre os sírios os homens 700 carros, e 40.000 homens de cavalo. Também o mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais os filhos de Amon. Davi comete um adultério e um homicídio. Redobra atenção, como eu falei para você, que a Bíblia é um livro maravilhoso e fantástico. Ela não só mostra vitórias, só bênçãos, só conquistas, só êxitos, só acertos. Não, ela mostra também as derrotas, as falhas, os fracassos, as inverdades, os pecados, as transgressões, as iniquidades. E agora, esse é um exemplo clássico aqui de mesmo um homem sendo segundo o coração de Deus, cometendo erros gravíssimos, falhas gravíssimas, a Bíblia não vai ocultar, a Bíblia não vai esconder. Muito pelo contrário, a Bíblia vai relatar para que nos sirva de exemplo, tanto os bons como os maus exemplos, como os exemplos a serem seguidos, como também os exemplos a não serem seguidos. Vamos à leitura. Davi comete um adultério e um homicídio. Aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel para destruir os filhos de Amon, e cercasse a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Olha o erro.
Você não pode ficar numa zona de conforto, você tem que ir para a zona de confronto. Ele era o rei. Não era para ele ficar no palácio, era para ele ir. Ele enviou o comandante, o capitão, o general, Joabe, e ele ficou em Jerusalém. Então tem um momento que nós pegamos prova com a mão, porque é para nós ir e nós ficamos. É momento para a gente avançar e nós retrocedemos. Nesse caso aqui, o rei teria que acompanhar. O rei teria que ir, mas ele ficou. E olha o que aconteceu. Ele ficou em Jerusalém. Verso 2. Aconteceu que, à hora da tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço na casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Ou seja, era casada. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela, deitou com ela. E já ela tinha se purificado da sua imundícia. Então voltou para sua casa. Então aqui ele cometeu o adultério. Você vê que ele não era inocente. Ele sabia, ele procurou saber quem era. Quando falou quem era Urias, ele mandou chamar e ela se deitou e ele teve relação com ela. A mulher concebeu e enviou e fez-lhe saber a dizer: pejada estou, ou seja, grávida, pejada está grávida, pejada estou. Então enviou Davi a Joabe dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias o Heteu. Olha a premeditação dele. Ela era casada, o marido estava na guerra. Ele teve relação com ela, ela deu notícia que está grávida. Falou: chama o marido. Por quê? Qual que é a trama dele? Ele vai vir, está na guerra há muito tempo, vai ter relação. Quando ela aparecer grávida, fala: não, quando eu fui, o filho é meu. Olha para você ver como também a Bíblia mostra a intenção maliciosa de Davi. A Bíblia não oculta. Olha isso, ó. Então Davi, usou, envia-me Urias o Heteu, enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias, ele perguntou a Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Ou seja, o plano não deu muito certo. E fizeram saber Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e de Judá ficarão em tendas. Joabe, o meu senhor, que era o general, e os seus servos estão acampados no campo. Eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e me deitar com minha mulher. Pela tua vida e pela tua alma, não farei tal coisa. Olha que general, olha que soldado leal. O plano de Davi não deu certo. Então, se ele já tinha cometido adultério, a trama era para que ficasse mascarado entre si, ele viesse a relação e ele viesse a acreditar que o filho era dele, mas não deu certo. Olha agora. Então disse Davi a Urias: fica cá hoje, e amanhã despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com seus servos, com seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta. Agora a trama vai mais além. A Joabe. E mandou-o pela mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: põe de Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Não deu certo a trama de poder mascarar o adultério. Então, olha para você, ele está levando a própria sentença de morte para entregar para o capitão, para o general. Que ele era para ser colocado na linha de frente, e quando ele estivesse na linha de frente, para que eu estivesse com ele recuasse um pouco e ele morresse. Ou seja, fazendo isso, o adultério seria mascarado, ele morreria e ele teria Betseba como mulher e ficaria tudo por isso mesmo, aos olhos dos homens. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu vou repetir. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Apocalipse diz que os olhos do Senhor são como duas chamas de fogo que estão sobre toda a terra. Isso ficaria muito bem aos olhos dos homens, aos olhos do próprio rei Davi e de Joabe, que estava sabendo da trama, mas também até então não tinha entendido o que estava acontecendo. Mas diante de Deus, o texto diz que não há nada que fique oculto. Olha o desfecho dessa história. Aconteceu que, tendo Joabe observado bem a cidade,
pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens das cidades e pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos do servo de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então ele adulterou, premeditou e foi executado conforme ele havia premeditado a morte de Urias, o até então esposo de Betseba. Então enviou a Joabe, e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando de contar o rei o sucesso da peleja, sucedeu que o rei encolerize e te diga: por que vos chegaste perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que às vezes de atirar no muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerebosete? Não lançou uma mulher sobre o muro, um pedaço de uma mó corredora que correu em Teber? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás também: morreu seu servo Elias o Heteu. E foi o mensageiro outro e fez a Davi saber tudo que Joabe tinha enviado. Enviaram mensageiros a Davi. Na verdade, mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram até nós o campo. Porém, nós fomos contra eles à entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os seus servos do alto muro, e morreram alguns servos. O rei também morreu, e também morreu o teu servo Urias, o Heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça-te a tua peleja contra essa cidade e derrota. Esforça-te tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias seu marido era morto, lamentou ao seu senhor. Passado o nojo, enviou Davi a recolher a sua casa, e ela foi por mulher, e deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Olha o que vai acontecer. Lembra aquele mesmo profeta lá que eu havia dito, o profeta Natan, que falou na emoção: vai nessa tua força, constrói a casa de Deus, não dava nesse negócio? Olha agora, olha o que vai acontecer. Natan, o profeta, repreende a Davi. O Senhor enviou Natan a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Ele começa a contar uma parábola. Ele começa a contar uma história. Olha a sabedoria que Deus vai dar para ele. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena, uma cordeira, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, ou seja, no seu colo, e tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar as suas ovelhas, as suas vacas, para guisar, para que o viajante viera, e ele tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fizer isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado. Por que fez tal coisa? E por que não se compadeceu? Então disse Natã a Davi: tu é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor, o teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos a Urias, o Heteu? Feriste a espada e a sua mulher o tomaste. Quando Deus revela, Ele revela nome, sobrenome, endereço, rua, tudo certinho. Você vê que Deus revelou para Natã agora todo o fato e falou para ele: esse homem é você, Davi. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para o que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que eu suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol. Porque tu o fizeste em oculto, eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. Agora Natã recebe a revelação divina, mas claro que ele ficou com medo, porque Davi era um homem sanguinário também, era um guerreiro. E ele contou toda essa história. Se o próprio Davi deu a sentença. E quando Davi deu a sentença, Natã, com o dedo de rixe, penso eu, falou: esse homem é você, rapaz, é você. E aí ele desenrolou o manto da revelação, contou a trama, como aconteceu e o que aconteceu.
E ali já veio uma sentença que a espada não se apartaria da família de Davi, e que tudo aquilo que ele havia feito às ocultas iria ser feito à luz do sol, para que todos vissem que as pessoas, que outros iriam se deitar com suas mulheres. E depois você vai ver que isso se cumpre. Todavia, porquanto com esse efeito desse lugar, sobremaneira, ao inimigo do Senhor que blasfemasse, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram, e foram a ele para levantar da terra. Porém ele não quis, e nem comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi, dizendo que a criança morrera, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos, e nem a nós, nem a nossa voz. Como, pois, diremos que a criança agora está morta? Porque o que mais lhe faltaria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que Davi disse aos seus servos: é morta a criança? Eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se levantou-se, ungiu, mudou seus vestidos, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à casa e pediu pão, e puseram pão e comeu. E disseram aos seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que a criança morre, você levanta, come pão? E disse: vivendo a criança, eu jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, a criança viva. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu trazê-la de volta? Irei eu a ela, porém, ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou nela, e se deitou com ela, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome Gedidias. Essa é a fala de hoje. Você sabia que o nome de Salomão é Gedidias? Está na Bíblia, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 25. Enviou pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Entendeu aqui? Então quer dizer, você vê que aquela criança morre, ele ora e jejua, enquanto ela estava viva. Quando ela morreu, ele entrega o jejum, troca de roupa, come, se alimenta, consola Betseba, tem relação com ela, vai nascer um novo menino. Como é o nome do menino? Gedidias, conhecido como Salomão. Por que Gedidias? Por amor de Deus, ou do Senhor, ou amado do Senhor. Então, o nome de Salomão é Gedidias, por amor do Senhor, ou amado do Senhor. Olha o que acontece agora. Ó. Entrando, pelejou Joabe com Ramá. Pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tornou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo acerca da cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não clame sobre o meu nome. Então ajuntou Davi todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e tomou, e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo, e trazendo o povo que nela havia, pôs as serras, as talhadeiras de ferro, aos machados de ferro, e fez passar ao forno de tijolos, e assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Então perceba que agora, você viu que veio uma sentença, a Bíblia não oculta, a Bíblia mostra os erros, mostra os acertos, e que esses textos, meus irmãos, minhas irmãs, eles possam servir para você se aprofundar mais. Como eu falei, senão ficaria uma leitura muito extensa, e tem pessoas que 20, 25 minutos não conseguem acompanhar. Imagine se fosse um estudo mais aprofundado. Mas eu espero, eu almejo que essa fagulha desperte em você algumas informações que eu vou colocando. Se você bem sabia, coloca lá Gedidias, amado do Senhor, ou por amor do Senhor. Você sabia que o nome de Salomão era Gedidias? Muitos vão dizer que sim, outros vão saber que não, mas enfim, seja como for, está na palavra. Erros, acertos, vitórias, conquistas, derrotas, fracassos e falhas, faltas e transgressões, a Bíblia não oculta. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Não esqueça, Gedidias, amado do Senhor. Escreve lá, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, a paz do Senhor Jesus. Essa foi a leitura de hoje.